campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos, que nos acompanham nesses momentos tão especiais das reflexões diárias. Nós trazemos hoje sempre, com muita alegria, nós trazemos o capítulo 55, Assim Falou Jesus, do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e esse capítulo especialmente escrito por André Luiz, com base no capítulo 6, item 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo 6 é o Cristo Consolador, e o item 1 está no subtítulo O Jugo Leve. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse trecho está em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Então vamos ver o que André Luiz nos traz sobre isso. Disse o mestre: buscai e achareis. Mesmo nos céus você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta, Proclamou Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, Deus nos criou simples e ignorantes e nos coloca, nesse processo evolutivo para que possamos ir despertando a nossa consciência, nos habilitando para viver segundo as suas leis eternas e imutáveis. E a gente todo dia é convidado a fazer escolhas. E como ele disse, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, causa e efeito, As nossas atitudes terão consequências, nossas escolhas trarão consequências. E o sofrimento, a dor, vai nos fazendo perceber que aquele talvez não seja o caminho mais adequado. Então, a gente vai aos poucos mudando a maneira de falar, de pensar, de agir, As escolhas vão fazendo com mais sabedoria. Então, proclamou Cristo, que ele lembra aqui: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos a centelha divina em nós, Fomos criados para a felicidade, fomos criados para evoluir. E somos convidados pelo Cristo a fazer a nossa trajetória através do amor, esquecendo as ofensas, exercitando o perdão. Somos convidados por Jesus a repartir, a amar ao próximo como a nós mesmos, para que um dia nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, E aqui André Luiz vai nos lembrando das máximas do Cristo. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. É muito lindo que André Luiz, lá em Missionários da Luz,
ele vai falando sobre como acontece esse planejamento da reencarnação, né? As providências que são tomadas, as orientações, como é que é a mobilização para escolher aqueles que serão nossos pais, aqueles que serão nossas mães, as condições físicas que o corpo terá, com limitações ou não, esteticamente, vamos dizer, harmonioso ou mais ou menos. Então, as tendências do corpo físico é consequência do passado, é esse que ele está reafirmando aqui, né? Então, nós temos o corpo que nós precisamos, nascemos nas condições que nós precisávamos, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho tal ou qual problema físico, porque meu pai tinha, minha mãe tinha, quando na verdade nós, pela necessidade de vivenciar essas restrições, procuramos determinado pai e determinada mãe que poderiam oferecer as condições biológicas para que a gente vivesse as experiências que nós precisamos, né? Então aqui ele está trazendo isso para nós, o espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o Mestre Divino, não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique você. Falou Jesus. Quem se proponha a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o Mestre, não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Então, as nossas escolhas têm que estar pautadas pela caridade, que não é só a caridade material, mas a caridade indulgência, a caridade do auto-perdão, a caridade do esquecimento das ofensas, né? Então, a criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão para si só. É uma postura parasita, não é? Parasitária. Afirmou o Senhor, não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo são come o razoável para o rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. Ensinou o mentor divino, andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Então, se o corpo é a máquina, é o nosso veículo para estarmos aqui nesse plano terreno, cabe a nós zelar por esse corpo. A lei do trabalho já nos diz que o trabalho é até o limite das nossas forças, né? Que trabalho é lei de Deus. Então, esse corpo precisa do movimento, do descanso, da higiene, né? Desses cuidados médicos, do apoio. Então, a gente precisa zelar por essa estrutura física que nos permite estarmos aqui nessa escola que é o plano terreno. Proclamou Cristo, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente de uma lata de lixo. Então, Emmanuel uma vez falou para o Chico, né? E se estava falando mal dele, era para ele perceber se aquilo era verdade, procura corrigir. Mas se não for verdade, não se preocupa, porque a verdade aparece, né? Então a gente não precisa se ocupar de ficar se justificando. Se a gente errou, trata logo de corrigir. Mas se a gente sabe que não errou, deixemos, né? Deixemos que a pessoa, no tempo dela, ela desperte. Falou Jesus,
a cada um será concedido segundo as próprias obras. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com o que o outro pensa ou fala de nós. A lei de Deus está na nossa consciência e os nossos atos são registrados na nossa consciência, as nossas intenções ao fazer ou não fazer, ao falar ou silenciar, tudo está registrado nesse HD, não sei se podemos dizer assim, mas nesse território da consciência. E dela ninguém foge. É o nosso patrimônio, é o nosso tesouro que vai nos acompanhar onde a gente for, né? Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Então, os nossos atos ficam, o padrão vibratório daquilo que a gente faz nos antecede, né, em qualquer esfera espiritual, a nossa vibração, né, aquilo que a gente faz com sentimento, com amor, com gratidão, com desejo sincero de ajudar, de servir ao próximo, de servir a Deus. Isso é o que vai nos apresentar, nos representar em qualquer lugar que a gente chegue. Então a gente não precisa se preocupar, né? A cada um será concedido segundo as suas obras. Então, seguir esses ensinamentos do Cristo, compartilhar nossas preocupações, nossas dificuldades com o Cristo, pedindo orientação para Ele antes de decidir o que fazer, recolher-se para um momento de prece e meditação com esse irmão querido que nos convida, quando estivermos sobrecarregados, busquemos a Ele, porque Ele vai nos aliviar. Então, irmãos, sigamos fortalecendo a cada dia mais a nossa fé e seguindo a cada dia mais os ensinamentos e, acima de tudo, o exemplo de Jesus. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site